Olá galerinha, como está a energia de vocês? Hoje estamos entrando na nossa aula de quadro geral. Então o quadro geral ele é basicamente onde fica todas as divisões de circuitos elétricos. A gente também tem um quadro de distribuição. Isso depende muito de cliente para cliente, colocar quadros de QD, né? Os QD, os quadros de distribuição dentro de cada cômodo. Ou na verdade é mais utilizado o quadro geral para toda a casa, né? Eu tenho um desse meu lado esquerdo, vou até numerar ele aqui como 1. Esse número 1 é um quadro monofásico e esse número 2 eu tenho ele como quadro trifásico. Então vamos conhecer cada um detalhado na prática, vídeos na prática, eles sendo instalados e alguns diagramas elétricos do mesmo. Então vamos abrir a nossa planta baixa. Essa aqui é a planta baixa monofásica. Essa planta baixa monofásica, ela se trata, né, de uma planta baixa simples, que a gente vai trabalhar muito aqui com ela. Então essa planta baixa está aqui o diagrama de força. Esse aqui é o QG, que é aquela imagem lá. Então, como vocês podem ver, nesse projeto só tem mesmo a parte unifilar, que nós vamos conhecer mais na frente os tipos de diagramas. E aqui é o medidor, o disjuntor do medidor. Aí o disjuntor geral 25, eu tenho o meu DR aqui e o meu DPS de 20 kA. Como vocês podem ver, é um para a fase e um para o neutro. Nós vamos conhecer todas essas simbologias ainda. Então tem 5 disjuntores de distribuição nesse ponto. Então isso tudo é o meu quadro monofásico, galera. É o meu quadro geral dessa residência. Como é uma residência muito pequena, eu não fiz layout para projeto elétrico, só fiz a parte unifilar, como vocês podem ver aqui, ó. Tá aqui todos os pontos. Como eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 disjuntores para distribuição, como vocês podem ver aqui, 5 para distribuição, 2 DPS, que é esse da Tramontina, e esse o IDR, que é esse carinha aqui, ó. Ele tá depois do meu geral. Se fosse um DR eu tinha que colocar, eu poderia, né, colocar ele antes do geral. Como é um IDR, ele vem depois do disjuntor geral. E tá aqui meu disjuntor geral aqui no canto. Então vamos pegar isso na prática agora. Pronto, estou aqui com o meu quadro geral. Esse aqui é o meu disjuntor geral, DR, 2 DPS, iluminação, tomada, 2 ar-condicionado e a tomada específica da cozinha. Então a saída do meu geral entra no meu DR, o neutro geral chega no meu DR acima e os dois são jampeados para cima do DPS, tanto fase como neutro. A saída do DPS vai por terra, para o aterramento, e a saída do DR é que vai para cima, que a fase do DR é que vai distribuir acima dos meus disjuntores de distribuição. E aqui sim eu tenho a derivação de saída para cada circuito individual. Então galera, foi possível ver esse meu quadro elétrico monofásico lá na prática, né? Então ficou visível isso, né? Bem bacana montar nessa parte condutores verde, a gente já sabe que é terra, condutor azul, neutro e preto para fase, né? De diferentes milímetros que a gente vai aprender ainda. Agora vamos para o nosso nosso quadro trifásico. O quadro trifásico ele é de metal, diferente do de monofásico, né? Que é de plástico polímero. Então esse cara aqui tem até mais DPS, ó, tem 4 DPS, que vai ser o que? Vai ser um para fase, um para fase 2, um para fase 3 e um neutro. Ou depende muito do inverter isso aqui, o neutro pode ser o primeiro, depende muito do projetista. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 circuitos. Eu tenho o meu disjuntor geral, que é esse, e tenho o meu IDR, que vem depois do disjuntor geral. Então vamos ver isso também em diagrama. Isso aqui é ainda do meu quadro monofásico, e no meu quadro trifásico foi desenhado um diagrama para ele. Então com esse diagrama o eletricista não erra o quadro, ok? Não tem como errar com esse diagrama elétrico. Então vamos conhecer ele aqui. Nosso diagrama eu deixei, como era algo mais específico, esse trifásico, eu fiz um diagrama para o eletricista não errar no projeto. Esse diagrama é o mesmo que está montado lá: barramento de neutro, barramento de terra,
os meus 4 DPS, IDR, disjuntor geral, e os meus circuitos aqui de distribuição da minha casa, da minha residência. Então vamos dar um zoom. Como eu posso ver aqui, dando um zoom, né, eu posso ver que é um disjuntor de 40, 0,3 mA, 40 amperes é o geral, meus DPS tudo de 20 kA, e aqui a minha parte de distribuição, ó, todos com curva B e curva C, tudo distribuído para cada circuito aqui no barramento. Então, com o eletricista vendo esse projeto, vendo esse diagrama, ele não tem como errar esse layout, galera, não tem como. Então, olhando para cá, a gente pode perceber que está idêntico ao projeto, o mesmo diagrama, o mesmo layout do projeto está idêntico. Então, não tem como errar o projeto. Então, galera, esse daqui a gente está falando sobre quadro de distribuição. Eu espero que vocês tenham compreendido onde colocar os componentes e por que colocar esses componentes. Na próxima aula a gente vai conhecer mais detalhado esses procedimentos.